Se você de longe observar o comportamento de um ser humano, você pode achar que ele é saudável, uma pessoa tranquila, serena, em alguns casos. Mas de perto, próximo, ninguém é plenamente saudável. Acompanhe mais uma produção da Motivacional Studios. Todos nós temos nossos conflitos, mesmo que você não verbaliza, a mente humana mente, ninguém pode contar mais mentiras e colocar o ser humano em mais armadilhas do que sua própria mente. A mente mente, por exemplo, que o ser humano não é belo, não é bonito. A mente mente que um ser humano não é capaz, não consegue se reinventar. A mente mente de que nós não conseguimos ter um caso de amor com a nossa própria saúde mental, viver mais relaxado. As pessoas têm a necessidade neurótica de estar sempre certas. É uma necessidade neurótica grave, ou necessidade neurótica ou ansiosa de corresponder às expectativas dos outros. Define pra mim neurótico. Necessidade neurótica é uma necessidade descontrolada, uma necessidade intensa, onde você perde a liberdade de ser autor da sua própria história e entrega a sua paz, sua tranquilidade, seu prazer de viver em função dessa necessidade neurótica, por exemplo, em função do que os outros pensam e falam de si, que é uma fobia que virou uma epidemia no mundo, chamada alodoxafobia, que é o medo dos cancelamentos, medo dos haters, medo das opiniões críticas. Mas faz parte do jogo a crítica, faz parte do jogo a frustração. Se um ser humano entrou numa história, por exemplo, de conviver com mensagens, internet, redes sociais, e não entender que a vida é um contrato de risco e que vai haver pessoas que não vão gostar dele, não vão aplaudir, vai haver pessoas que não respeitarão, ele está fora do jogo porque ele não vai ser protetor da sua emoção, gestor da sua mente. Todos nós temos incoerências. Não há um psiquiatra, não há um psicólogo, não há um ser humano que não tenha débitos consigo e com as pessoas que estão ao seu redor. Basta ter coragem para mapear as nossas loucuras, que nós vamos ser mais humildes, vamos julgar menos e abraçar mais, porque o amor só nasce no terreno da liberdade. Você tem que dar direito para os seus filhos irem, para os seus colaboradores irem, porque se eles te amam de fato, ou te valorizam de fato, eles vão ficar, porque só há amor se houver liberdade. Se há controle, você vai ter servos, você vai ter pessoas dependentes, mas não vão ter pessoas que vão te valorizar na estatura que você realmente merece. Augusto, antes que você falou, eu escrevi 3.000 páginas antes de publicar meu primeiro livro e tal, era sobre a teoria da inteligência multifocal. Foi nesse estágio aí que você começou a enxergar a vida desse jeito que você enxerga hoje? Foi nesse estágio que eu comecei a perceber minha pequenez e como nós, como espécie, somos doentes. Somos uma única família, a família humana, mas nos dividimos em milhares de feudos, de currais intelectuais, inclusive religiosos. E foi nesse momento que eu percebi que eu não tenho pleno controle da minha mente. Neste momento eu percebi, espera um pouquinho, por que quando eu sou contrariado, ao invés de, como eu faço com o veículo, pegar a direção, o breque e me posicionar, por que eu reajo sem pensar? Que mecanismos são esses que faz com que pais perdem o controle quando contrariado pelos seus filhos, ou casais que prometem diante de uma plateia, eu te prometo que amarei na saúde, na doença, na miséria, na fortuna, na alegria, na tristeza, por todos os dias eu minto que eu te amarei, porque ninguém ama em todos os momentos. Então o que nos leva a muitas vezes perder o autocontrole? Aí, quando eu comecei a estudar o gatilho da memória, temos um gatilho que dispara, te faz você abrir milhares de janelas e você entende cada verbo que eu conjugo tempo espacialmente. Como é que você o faz em frações de segundo? Pensa um pouco, nós estamos em São Paulo, você conseguiria de olhos vendados sair daqui e encontrar o endereço de um amigo do outro lado da cidade? Absolutamente impossível. Impossível. Imagine você sem GPS, sem apoio, sem ninguém, sem esbarrar em nenhum obstáculo. Realmente impossível. Mas como é que você encontrou a palavra impossível? Se a cidade da memória é milhares de vezes, ou milhões de vezes mais complexa que a cidade de São Paulo. Quando eu comecei a entender isso, eu comecei a perceber humildade. Humildade quer dizer humus. Humus é a parte mais nutritiva da terra. São os primeiros 5 centímetros. Nós temos que ter humildade para nos reinventar, humildade para aprender com os nossos erros, para nos colocar no lugar dos outros, para perceber que mesmo uma pessoa com depressão
que perdeu o prazer de viver não é um ser humano que quer matar a vida, quer matar a sua dor, sua angústia, sua autopunição. Ou uma pessoa com um ataque de pânico, tem uma sensação súbita e urgente que vai morrer ou desmaiar. Não é uma pessoa frágil, uma pessoa tão complexa que quando detona o gatilho, abre uma janela aqui, ele fecha o circuito da memória, 86 bilhões de células entram em estado de alerta, com trilhões de interconexões para preservar a vida. Então, quando eu comecei a perceber como a nossa espécie é complexa e como nossa educação é cartesiana, racionalista, bombardeia o córtex cerebral com milhões de dados, mas não nos ensina a pilotar a aeronave mental, não me ensina a me recolher e perguntar quem me ofendeu, por que me ofendeu, não me ensina a impugnar cada pensamento perturbador. Sabe quanto tempo você tem para reciclar um pensamento que te machuca e te fere, para que ele não seja registrado e consequentemente não consiga mais ser deletado? Você tem 5 segundos e ninguém se fala sobre isso. Você toma banho? Não toma banho? Idealmente. Tem gente que toma 2 banhos por dia, tem gente que toma 3. Eu já tive pacientes que tomavam 40 banhos por dia. Então, detonava quando estava tomando banho. Olha os mecanismos para poder explicar melhor. Quando estava tomando banho, detonava o primeiro copiloto. O gatilho disparava, abria janela saudável, light, sentia refrescado, a âncora se posicionava numa determinada região, não havia hiperfoco e o alto fluxo, quarto fenômeno, lia e relia e vinha pensamentos saudáveis, gostosos, agradáveis na sua mente. Quando saía do banho, a hora que tocava a toalha, ela sentia que tinha vírus e bactérias, detonava em milésimos de segundo o gatilho, abria uma janela traumática ou killer, o volume de tensão fazia com que a âncora feche o circuito. Naquele momento, ao invés de ela ter autonomia, ela perdeu o autocontrole, perdeu a capacidade de ser líder de si mesmo, e era uma pessoa encantadora. Mas o nível de ansiedade era tão grande que o quarto copiloto, primeiro o gatilho, segundo janela killer, terceiro a âncora, hiperfoco, lembra, hiperfoco é um problema. Quarto, o alto fluxo, começa a ler e reler, estou contaminada e eu posso ter risco de morrer, então ela tinha que voltar ao ritual compulsivo. Por isso toque, transtorno obsessivo, os mecanismos mentais de ideias fixas, compulsivo é o comportamento. Aí então ela repetia até que o cérebro entrava no estado de esgotamento e ela ia dormir ou saía completamente combalida. Então, na mente humana, quando você entende que ela é multifocal e não unifocal, existem múltiplos fenômenos operando, você vai perceber que o eu, quando eu falo a construção do eu, o eu como gestor da emoção, não está sozinho pilotando a aeronave mental. Ele tem 4 copilotos importantes que te faz entender os estímulos de fora, mas pode conspirar contra o ser humano, levando-o a ser um escravo vivendo em sociedades livres. Tem muitas universidades que utilizam as obras, inclusive dezenas de milhares de alunos estão aprendendo essas ferramentas, que são ferramentas que desenvolvem a inteligência global, que promovem as relações saudáveis e previne também transtornos emocionais, que esse é o grande objetivo. O tratamento é caro, 1 em cada 2 pessoas tem ou vai desenvolver um transtorno psiquiátrico. Estamos falando de mais de 4 bilhões de seres humanos, talvez nem 1% se trate, porque o tratamento é caro, porque as pessoas negam suas doenças, porque falta profissionais, inclusive profissionais com experiências na área de psiquiatria e psicologia. Coach não pode tratar, hein? Isso é muito importante. Coach não pode tratar. Coaches são importantes para treinamento, desenvolvimento de habilidades, mas não pode entrar na área da psiquiatria e psicologia, porque é grave e antiético, tá? Eu costumo falar para as pessoas que estão à minha volta, que eu falo assim, que todo mundo devia ir a um psicólogo. O que você acha dessa afirmação? Seria muito bom encontrar um bom psicólogo ou um bom psiquiatra para ter conversas agradáveis, até mesmo para se ouvir, porque quando você está diante de um bom terapeuta, você se ouve, porque as pessoas não se ouvem, elas não ouvem nem a voz do corpo, como eu disse, dores de cabeça, dores musculares, o cérebro gritando, mude o seu estilo de vida, e elas não se ouvem. Se elas não se ouvem, não ouvem a voz do corpo, quanto mais não ouvem de maneira adequada, quando estão angustiadas, irritadiças, ou estão sendo impulsivas. Aliás, tem pessoas que me dizem, Dr. Cury, eu não levo o desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado, você não leva para casa física, mas leva para casa mental, e para casa mental das pessoas que vocês amam, entendeu? Que você ama. Então, essa história de bater ou levou é um problema muito sério, porque o eu tem de gerenciar o estresse e entender que faz parte do jogo pessoas que nos frustram. A vida é um contrato de risco. Risos e lágrimas, aplausos e vaias, sucessos e fracassos fazem parte da história de cada ser humano. Mas um dia o sucesso acaba. O sucesso normalmente dura 2 anos, raramente 5 anos e excepcionalmente 10 anos. O teu compromisso é ter o sucesso para ser feliz, relaxado, tranquilo.
Quando você tem esse compromisso, a vida ganha mais musculatura, ela ganha mais densidade. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim. O link do podcast completo está na nossa descrição. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui na Motivacional Studios e ativar o sininho de notificações para ser avisado de próximos vídeos aqui do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.